A senhora vem ressaltando desde o início da campanha eleitoral os números do governo Lula na economia. Entretanto, reapareceram nos últimos dias alguns problemas relacionados à infraestrutura, os denominados gargalos da infraestrutura. Por exemplo, o colapso no Porto de Santos, o enorme congestionamento causado pelo escoamento da safra de cana. Quando não é cana, é soja, enfim, há sempre um problema logístico que gera perdas de receita, o custo Brasil. Os aeroportos brasileiros, a dúvida dos passageiros em relação ao novo apagão aéreo, atrasos, cancelamentos de voos e até a parte física de alguns aeroportos que deixa muito a desejar. É o caso do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, aqui no Rio de Janeiro, que é a principal porta de entrada no país e é um aeroporto ruim. Por que não foi possível resolver esses problemas em 8 anos? Olha, eu acredito que pelo grau de deterioração e de paralisação dos investimentos nos últimos 20 anos, nós agora começamos a acelerar a solução dos problemas. No que se refere aos aeroportos, eu acho que são 2 problemas. Um é regulatório. A ANAC tem todos os instrumentos para fiscalizar, punir e multar empresa que por qualquer motivo deixe seus passageiros nos aeroportos abandonados. Tem de multar e punir. No que se refere à questão dos aeroportos, da infraestrutura, eu também quero te dizer, não estou contente também com o ritmo das obras. Acho que elas têm de ser muito mais céleres. Uma das questões que eu penso para solucionar esse problema é que eu acho imprescindível abrir o capital da Infraero. Qual será o modelo de privatização dos aeroportos no seu governo, se for eleito? Eu primeiro abrirei o capital da Infraero. Acho que o Brasil já tem experiência suficiente para saber que sem marco regulatório você privatiza e piora. Isso aconteceu com as ferrovias. O Brasil ficou quase 20 anos sem poder construir ferrovias porque fizeram uma privatização absolutamente sem marco regulatório, sem obrigações. Isso também aconteceu nas estradas. Então, o que eu acho? Primeiro se abre o marco regulatório, aliás, se abre o capital. Cria-se uma gestão profissional na Infraero. Por quê? Porque a partir daí você vai ter capital privado dentro da Infraero. A partir disso, então, o mesmo modelo hoje da Petrobras ou de qualquer grande empresa pública brasileira que dá certo, a partir de então, a Infraero pode fazer as parcerias que achar correto. No marco regulatório, você pode ter participação do capital privado nos aeroportos, mas você tem de ter isso no marco. Não é isso que vai solucionar o problema imediato do Brasil. Imediatamente, a Infraero tem dinheiro suficiente para fazer os investimentos através de, por exemplo, módulos. O que aconteceu na África do Sul, aconteceu na China. Você não faz aeroporto só no sentido tradicional, você cria módulos. Então, é possível solucionar, sim, e vai ser uma das questões que eu mais me dedicarei. Ministra, vamos mudar um pouquinho de assunto. Na semana passada, o deputado Michel Temer, que é o vice na sua chapa, teve uma reunião com os senadores e nessa reunião ele falou numa divisão de cargos dentro do seu governo. Até usou uma expressão engraçada, falou dividir o pão e o governo Dilma. Mostrou uma certa ansiedade, né, em preencher esses cargos, em tomar conta do governo. Eu gostaria de saber 2 coisas. Primeiro, o que ele quis dizer com isso? E segundo, o que a senhora acha de preenchimento de cargos? Olha, eu acho o seguinte, nessa questão de preenchimento de cargo, eu acho que os cargos da administração pública federal têm que ser preenchidos com critérios técnicos absolutamente estritos. Você tem de escolher o melhor e o mais preparado para exercer aquela função. Isso não implica em que não haja indicações políticas, porque você não pode também ter o oposto, que uma vez eu sempre contei, que é o que acontece em alguns países do mundo. Uma vez eu perguntei para uma contraparte minha, que era ministro de Energia, aonde ele ia passar o Natal. Ele me respondeu, em casa. Falei, aonde o senhor mora? Ele me respondeu, em Miami. Isso é inadmissível também num país. Uma pessoa, para exercer um cargo público, tem de ter compromisso com o seu povo
e com a política que está sendo levada a cabo. O presidente Lula sempre falou mais ou menos nesses termos, né? Mas teve que abrir mão de muita coisa. Inclusive, ele vem loteando. Essa expressão parece rude, mas é o que acontece. O governo dividiu para os partidos que o apoiam determinados ministérios, empresas e tal. Como é que a senhora vai tratar esse assunto? Porque é muito bonito a gente falar, não, vai ser cargos técnicos, mas chega um momento que tem que abrir mão disso. Né? Sabe, Trigueiro, eu acredito no seguinte... Trigueiro é ele. Ah, desculpa. Ô, Monfort, me desculpa, viu? É claro. É a precipitação da resposta. Mas o que eu acho? Eu acho o seguinte, não é necessário que o cargo não seja indicado por algum partido que compõe a minha aliança. Agora, o que é necessário é uma exigência e uma transparência muito clara nos critérios de seleção. Eu acho que o governo Lula vem caminhando para isso. Essas questões não se resolvem do dia para a noite. Porque vamos lembrar também que no governo anterior ao nosso, ao do presidente Lula, houve também nomeações políticas muito fortes. É só você ver como é que tinha assessor dentro da presidência da Petrobras, que era deputado de partidos do governo. Tinham presidentes e integrantes de conselho de administração da Petrobras Argentina, que também eram deputados. Enfim, eu não quero mencionar nomes, mas o que eu estou dizendo é que não é... Esse processo é um processo de amadurecimento do Brasil. Candidata. Eu acho que é fundamental critérios técnicos para preencher cargos. Candidata, a senhora chefiou a delegação do Brasil na COP15, a Conferência do Clima em Copenhague, em novembro do ano passado. Eu estava lá a cobrir a conferência. Houve críticas em relação ao fato da senhora ser escolhida para chefiar a delegação. Foi a primeira vez que alguém não ligado ao Itamaraty teve essa função. A denúncia de que poderia ser uma peça de marketing. O que importa é que a senhora apresentou uma proposta, um compromisso do Brasil para reduzir o desmatamento e, com isso, reduzir as emissões de gases de estufa. Pela primeira vez, o Brasil teria metas e prazos nesse sentido. Agora, alguns estudos indicam que se o Código Florestal proposto pelo relator deputado Aldo Rebelo passar pelo Congresso do jeito que está, o compromisso que a senhora assumiu em nome do Brasil internacionalmente não seria cumprido, porque o desmatamento, em vez de ser reduzido, poderia aumentar e muito. Se eleita presidente, o que a senhora pretende fazer em relação ao Código Florestal e em relação ao compromisso assumido?